Olá, estudante! Na aula de hoje a gente vai trabalhar com um tema que vai nos ajudar um pouco a gente entender a diferença daquele texto mais informativo para aquele texto mais subjetivo, né? Essa relação do texto denotativo, conotativo, e isso é importante, né? Porque na sociedade, a gente se depara com uma variedade muito grande de texto. E a gente entender que a gente tem recursos linguísticos que podem ser utilizados para apresentar um texto mais objetivo e recurso linguístico que vai apresentar um texto mais subjetivo, conotativo, isso é importante, né? Que ajuda a gente a interpretar melhor quando estivermos diante de textos dessa natureza, né? Seja um texto literário ou não. Por que a gente tem isso na sociedade, né? Quando a gente trabalha com esse tema, é importante a gente entender que não são só textos ali literários que estão ali e bonitinhos, subjetivos, para a gente fazer leitura sem uma finalidade específica. Na verdade, eles são importantes, porque na sociedade a gente pode ter pelo menos duas diferenças de texto, né? A gente pode ter aquele texto que a gente chama de texto literário, que é aquele texto mais artístico, e o texto utilitário, né? Que ele não tem tanta margem para a subjetividade, para a conotação. E a gente tem que entender isso, né? Quando a gente está fazendo a leitura de texto, qual tipo de texto é esse, né? É um texto que apresenta mais uma linguagem objetiva, com um viés mais informativo, ou é um texto literário que já tem uma criação artística da linguagem, né? A gente, enquanto estudante, enquanto leitor, que utiliza a língua portuguesa, que estamos diante de comunicação diariamente, a gente precisa compreender isso, porque isso é funcional, né? Se eu estou, às vezes, passeando, olho uma propaganda, às vezes tem gênero textual, propaganda, que faz uso de texto num viés conotativo para atrair mais o leitor. Então, isso é um recurso linguístico e a gente, enquanto leitor, observador, estudante, né? O usuário que utiliza a língua portuguesa para se comunicar, a gente precisa compreender essas ferramentas, né, para ajudar na interpretação textual. Então, por isso que a gente vai estudar hoje o texto literário e o texto utilitário, destacando a denotação e a conotação como recurso, né, estratégico para esses tipos de textos, né? Então, já de imediato, a gente já vai entender a denotação, ela está muito relacionada ao texto utilitário, que é aquele texto mais informativo. E a conotação, ela é muito mais utilizada no texto literário, que é aquele texto utilizado para a criação mais artística do uso da linguagem, né? Então, já de imediato, a gente já tem que pensar nessa relação. Para ficar mais claro, quando eu falo de texto utilitário, a gente precisa pensar de utilidade, de útil no sentido de ser mais objetivo, direto, né? Quais são os textos utilitários? Quando eu estou trabalhando, eu estou olhando uma receita, ou quando eu estou olhando um remédio e eu quero olhar ali como que a dosagem que eu utilizo, eu vou olhar lá a bula de remédio. Se eu quero saber uma informação sobre o que aconteceu na sociedade nos últimos meses, eu vou olhar um noticiário, né, na internet com uma linguagem mais objetiva. Então, é um texto que ele é prático e ele é funcional no sentido de ser utilizado na sociedade para informar, para instruir e para orientar. Quando eu falo utilitário, é nesse sentido, né? Não é para a gente pensar assim, que esse texto utilitário ele é útil e o texto literário não é útil. Na verdade, as utilidades são diferentes, né? Todos os textos são úteis, né? Senão a gente não teria texto literário. Ele tem a sua funcionalidade também. Mas quando eu penso no texto utilitário, é nesse sentido do objetivo. O foco principal é informar, instruir e orientar. Quando a gente vai para um outro texto que não é utilitário, um exemplo, texto literário, ele tem um outro viés, né? Ele tem um outro objetivo que não é como foco esse que a gente verifica no texto utilitário. Então, quando eu penso no texto utilitário, a primeira coisa que eu preciso entender é o quê? Ele é um texto objetivo, prático, funcional, né? Então, geralmente eu quero para uma utilidade específica e funcional
naquele momento, justamente porque ele é voltado para informar, instruir e orientar. Já com essas 3 palavras aí, a gente já pode pensar, né? Quais textos, né, a gente utiliza? E a gente já lembra do estudo que a gente vem falando sobre os gêneros textuais, né? Quais são os gêneros textuais, né? Que são todos aqueles textos que circulam na sociedade, né? Quais deles estão relacionados com essa finalidade de informar, de instruir e de orientar, né? Eles estão relacionados aqui a esses textos utilitários. Então, como a gente já estudou os gêneros textuais, vocês podem lembrar dos gêneros textuais que a gente já trabalhou, quais deles a gente trabalha para informar, instruir, orientar, né? Um manual, uma bula, né? Serve para isso, né? Então, a gente precisa também entender essa relação até para compreender mais sobre os textos que a gente já vem trabalhando. Para ficar um pouquinho mais claro, eu coloquei aqui para vocês algumas características. Se a gente pensa no texto utilitário, com essa ideia de instruir, de orientar, é algo que precisa ser claro para a gente, né? Não precisa ser aquele texto carregado de subjetividade, já que o foco é instruir e orientar. Então, quais são essas características desses textos utilitários, né? Então, uma das características que eu coloquei é a questão da linguagem objetiva e clara, né? Se eu pego um texto de literatura lá, um poema, a gente vai ver que ele é cheio de subjetividade. Então, por isso que a gente não chama de texto utilitário. Por quê? Porque o foco dele não é orientar, não é instruir. O foco dele tem uma outra finalidade. Já que no texto utilitário, por ele ter essa característica mais direta de orientar, de instruir, ele precisa ser claro, ele precisa ser objetivo, né? O uso predominante da denotação, a denotação a gente já estudou, é o uso de uma linguagem no seu sentido denotativo, informativo, né? No seu sentido literal. Não é aquela linguagem carregada de subjetividade. Então, aqui nesse texto utilitário, a gente vai ver essa característica, né? O predomínio da linguagem na sua versão denotativa. E, inclusive, aqui como característica, a gente vai ver que a própria finalidade desse texto é uma finalidade direta e específica. Se eu olho para o manual tem como foco o quê? Orientar o passo a passo de alguma coisa. Então, a finalidade desse texto ela é muito clara. Se eu olho lá para uma bula de remédio, qual a finalidade que tem? Orientar sobre a dosagem, sobre como utilizar determinado remédio. Se eu olho para uma receita, eu só vou olhar uma receita se eu tiver como finalidade querer saber como que eu faço determinada comida, determinado prato. Então, a finalidade ela é direta e específica desses textos utilitários, né? Aqui, só para ficar um pouquinho mais claro, eu coloquei aqui alguns exemplos dos gêneros textuais, né? Alguns gêneros textuais a gente até já trabalhou em aulas anteriores, é importante, se vocês acharem necessário, revisar, para a gente poder entender, né, que esses gêneros textuais, há outros também, né, eles estão relacionados a esses textos que têm como finalidade instruir e orientar o leitor. Por isso que eles são chamados de texto utilitário, porque tem essa finalidade direta e específica. Como gênero textual, a gente tem os manuais, né, de instrução. Se eu comprei ali um equipamento eletrônico e eu estou com dúvida, como é que eu vou mexer, né? Como é que eu ligo, como é que eu manuseio? Provavelmente esse manual tem esse equipamento, ele tem um manual de instrução. Eu vou pegar esse gênero textual para verificar como é que eu manuseio esse equipamento, né? As receitas culinárias, como eu já falei, tem algumas notícias jornalísticas que elas têm essa finalidade específica e direta. Os próprios editais de concursos, vocês estão lá na escola e lançam um edital para participar de uma feira, né, de ciência. Então, qual é a finalidade do edital? Apresentar todas as informações referentes a essa feira, né? Então, tem esse viés, né, de ter uma linguagem objetiva, clara, o uso da linguagem no seu sentido denotativo e ter uma finalidade direta e específica. Tudo isso faz parte desses textos que a gente chama de textos utilitários. E eles são muito importantes, né? A gente precisa desses textos
para estar orientando, né, e nos ajudando na compreensão, na interpretação e entender um pouco mais as informações que veiculam, que circulam nesses textos. Além desses textos utilitários, a gente vai entender que a gente tem outros textos também na sociedade que vocês conhecem, né? A gente já estudou muito lá no Fundamental, vocês já estudaram, eu acredito que vocês já leram crônicas, fábulas, poemas, né? Quem é que gosta de leitura, de fazer leitura de poemas? São textos que eles também são importantes, né? A gente não chama de utilitários, mas não é para a gente pensar de não ser útil, tá? Eles são importantes também. Por que eles são importantes? Porque é uma forma que a gente tem de ter uma linguagem artística, né? De ter uma construção mais bem trabalhada, mais bem elaborada, de um uso mais subjetivo da organização das frases, das palavras, né? Ter esse sentido mais figurado. E eles são importantes porque é um tipo de linguagem também, é uma linguagem diferente de uma linguagem mais denotativa, e eles têm uma arte ali, né? Ele é uma criação artística e é importante, né? Muitas pessoas gostam de ler esses tipos de textos porque são os textos, dependendo da temática, mais suave, que tem uma sensibilidade maior, e isso é importante para a gente, né? O que seria da gente sem arte, sem literatura, sem o uso criativo da linguagem, né? Isso também tem a sua importância na sociedade, para a nossa cultura, né? Então é importante a gente entender. Esse texto literário são os textos que têm como objetivo o objetivo artístico e estético, né? Quando a gente pega um texto mais informativo, com a linguagem denotativa, o foco não é na construção, na elaboração desse texto, o foco é na informação. Aqui a gente já tem a preocupação mais artística. Como é que eu vou usar essas palavras? Como é que eu vou organizar? Quando eu estou trabalhando com um poema, como é que eu vou construir os versos para eles rimarem, as palavras que vão compor esse poema, ou um outro tipo de texto sem ser poema, mas que é um texto literário, né? Então, como é que eu vou organizar isso? Então, aqui no texto literário, há uma preocupação maior com essa construção artística, né, do uso da linguagem, os recursos linguísticos, né? Como que eu vou articular as palavras, que eu vou construir as frases, os versos, né, quando eu falo do poema, para ele esteticamente ficar muito mais bem elaborado, a linguagem ser mais fluida no sentido artístico, né? Então, eles são voltados para expressar emoções, ideias, reflexões. Então, há essa liberdade maior na construção desses tipos de textos, né? Em razão disso, a gente fala que esse texto literário, ele tem como característica uma linguagem mais subjetiva e mais criativa. Justamente porque, se cada escritor, quando vai elaborar um texto literário, um poema, uma crônica, uma fábula, ele tem essa liberdade, né, específica de como que eu vou construir, então isso é mais subjetivo, porque ninguém escreve igual a ninguém, né? Então a gente tem essa subjetividade como algo muito forte nesse texto literário. A questão da criatividade também, o uso predominante da linguagem conotativa, que é aquela linguagem figurada, a gente já trabalhou, vocês podem revisar se sentirem necessidade, que a gente usa a frase, a expressão, a palavra, no seu sentido figurado, né? Que se a gente for conferir o seu significado, em geral ele é diferente daquele significado literal que a gente tem lá no dicionário, né? Justamente porque o texto literário ele é muito rico e ele permite, né, essa amplitude do uso da linguagem, das palavras, né? E a finalidade é interpretativa e reflexiva. Às vezes a gente está lendo um poema, a gente precisa ler mais de uma vez para entender, né, como foi que o poeta, né, o autor fez o uso dessas palavras, né? O que ele queria repassar, né? Então, muitas vezes não está ali de forma tão direta, justamente por esse jogo de palavras que ele pode fazer, usa conotação, metáforas, figuras de linguagens, tudo isso para enriquecer esse trabalho artístico e esse texto literário, né? Destacando a subjetividade, a conotação e a criatividade do autor.
A gente tem na língua portuguesa, né, na verdade, de modo geral, não só na língua portuguesa, vários gêneros textuais também, então eu sempre estou pontuando, a gente tem os gêneros textuais mais informativos, mais utilitários, mas a gente também tem esses gêneros textuais que estão na esfera literária, né, que permitem, né, o uso da linguagem no seu sentido mais criativo e conotativo. Quais são esses gêneros textuais? A gente pode ter poemas, contos, romances, né? A gente pode ter também as próprias crônicas, né, que são utilizadas, peças teatrais. Então, tudo isso é um uso artístico, né? Em algumas aulas a gente trabalhou como exemplo trazendo conto de Machado de Assis. Machado de Assis traz em algum dos contos o exemplo Capítulo de Chapéus, Dona Paula, Uma Senhora. Ele tematiza, né, aspectos sociais. Capítulo dos Chapéus, ele traz os dois mundos, né, trazendo daquela mulher mais moderna, mais nesse viés capitalista, e traz também uma outra personagem retratando uma mulher mais arcaica, mais tradicional, fazendo essa relação do mundo atual, né? Então é um conto atípico. E se a gente observar, ele tematiza coisas sociais, mas de que forma ele faz isso? Utilizando uma linguagem criativa, subjetiva, apresentando Sofia como aquela mulher mais moderna. Então é algo que ele trata de um conteúdo que quando a gente vai ler, faz relação, tem sentido pra gente, mas a forma como ele apresenta isso é uma forma criativa, subjetiva, o uso de conotação, né? Se eu fosse pegar um texto para falar desses dois mundos, dessas duas realidades, um texto utilitário, eu não ia fazer essa abordagem toda subjetiva, ter toda essa criação artística. Eu iria apresentar isso de forma objetiva. Mas quando a gente vem para o mundo literário, ele faz todo esse desenvolvimento artístico para poder trazer esse tema social. E isso é legal da literatura, né? Do texto literário. Não é que o texto literário ele é vago, tematiza qualquer coisa. A gente vê muitos aspectos sociais sendo tematizados nos textos literários, mas a forma como isso é apresentado é uma forma diferente, é um trabalho artístico, né? Com conotações, metáforas, figuras de linguagens. Isso é importante porque enriquece a linguagem, né? E a gente mostra o uso dos recursos da linguagem para a construção de texto e, no caso, texto literário, né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos de gêneros textuais, a gente tem outros gêneros textuais, mas só para a gente entender, né, que são gêneros textuais também importantes, mas o uso da linguagem nesses gêneros textuais é o uso de uma linguagem mais literária, né, subjetiva e conotativa. Aí eu trouxe aqui só para revisar, que a gente já trabalhou denotação e conotação. A denotação, a gente até já falou, é o uso da linguagem no seu sentido literal, né, conforme a gente vai averiguar no dicionário, ali de forma objetiva, tem objetividade, clareza, precisão. E a denotação a gente coloca aqui. A Constituição Cidadã de 88 garante a educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o Poder Executivo não efetiva seu direito. Se a gente olhar aqui, todas as informações apresentadas é no seu sentido objetivo, não tem subjetividade no sentido de ter conotação, então aqui a linguagem foi utilizada no seu sentido denotativo. Já a conotação, conforme a gente já falou, é o uso da linguagem no seu sentido figurado, né? A gente tem a subjetividade, o símbolo, então a gente tem como característica subjetividade, criatividade, inclusive a própria ambiguidade, dependendo da intencionalidade do autor, a ambiguidade pode ser um recurso importante nesse sentido, né? Quando a gente vai lá para o texto dissertativo, argumentativo, que é o uso da linguagem denotativa, a gente tem que o quê? Evitar a ambiguidade, porque nesse texto utilitário não é coerente utilizar a ambiguidade. Já no texto literário, dependendo da finalidade, possa ser que a própria ambiguidade seja um recurso, né, importante para propiciar o efeito de sentido esperado. Quando eu coloco, ele tem um coração de pedra. O que é pedra, né? No sentido denotativo, a gente tem uma informação. Mas será que o coração tem como alguém ter um coração de pedra? De forma denotativa, não. Mas a linguagem artística, a linguagem no seu sentido conotativo, permite a gente fazer essa comparação e faz sentido para a gente, né? Pensando nesse viés conotativo. Então, por isso que é importante, né?
Então, a denotação e a conotação são recursos importantes na construção de significado, né? E entender essa diferença é importante para a gente compreender, né, que os textos permitem o uso desses recursos. Se for um texto utilitário, o predomínio é da linguagem denotativa, e se for um texto um texto literário, o predomínio é da linguagem conotativa. Só para a gente entender um pouco, eu coloquei aqui uma questão. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de um vermelho vibrante, como se o mundo estivesse incendiado pela paixão do fim da tarde. Então, se a gente for olhar aqui, né, há uma construção artística aqui nesse texto, né, essa relação do céu vermelho vibrante, como se o mundo estivesse incendiado, né? Será que o mundo tem como ser incendiado pela paixão, denotativamente falando, de forma objetiva? Então, a gente lembra desses conceitos que a gente estudou de denotação, conotação, dessa linguagem do texto utilitário e da linguagem do texto literário, para poder revisar e entender um pouco aqui esse trecho, né? Então, qual a finalidade do uso de conotação no trecho? Então, aqui o enunciado já sinaliza para a gente que a linguagem utilizada é a linguagem conotativa. Letra A, expressar uma visão subjetiva e emocional do cenário. B, apresentar uma explicação científica sobre o pôr do sol. C, fazer uma descrição objetiva e precisa da paisagem, né? Então, a gente tem que verificar que isso aqui já não tem como ser o gabarito, já que a gente está falando de uma linguagem conotativa. Ou letra D, evitar interpretações subjetivas sobre a cena. Então, vocês podem corrigir, verificar qual é o gabarito, e aí depois vocês vão voltar para conferir. A gente vai ver que a finalidade é justamente expressar uma visão subjetiva e emocional do cenário. É esse o nosso gabarito. A gente vai encerrar esta aula e encontro vocês nos próximos vídeos.